Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero ler um texto que está lá no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25. Hoje a gente vai ter uma palavra atípica, muito atípica. E ela vai nos trazer um alerta e também vai trazer um registro, um desafio para nós. Um desafio para nós nesse tempo que nós estamos vivendo, onde as coisas, elas galopam de uma forma muito veloz. E às vezes nós não nos apercebemos disso. E hoje eu quero trazer para vocês um cenário que muitas vezes nós não conseguimos ver essa janela. E hoje a gente vai sair daqui muito acordado, muito despertado disso. E encorajado para uma missão. Desafiado para uma missão, né? E talvez realinhado em pensamentos, né, em setas, dardos inflamados, que muitas vezes nós somos acometidos também. Então fica atento, porque é um assunto importante para esse tempo, tá? Hebreus capítulo 10, verso 25, ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que dia? Que dia em maiúsculo é esse aí? Diga: o dia do Senhor. Diga mais uma vez: o dia do Senhor. É o dia terrível para alguns, mas vai ser maravilhoso para outros. Vai ser tremendo para outros. Vai ser a resposta de uma expectativa e de uma espera disso. Mas é o dia do Senhor. Então, o escritor do livro de Hebreus, ele está trazendo uma admoestação. Está claro isso, irmãos? Está claro sim ou não? Está claro isso. Ele está trazendo uma correção. Ele está trazendo aí algo que é uma disciplina para algo que nós precisamos estar atentos. Ele está dizendo: não deixemos de congregar-nos, não deixemos de realizar isso aqui. Então, de estarmos juntos aqui, em uma assembleia solene, com um propósito claro de juntos podermos vir aqui para ofertar algo ao Senhor, daquilo de que de melhor nós temos. Amém ou não amém? Porque nós não estamos aqui para receber, nós estamos aqui para dar, ofertar, sacrificar ao Senhor. Isso é o que significa culto. Amém, irmãos? Então você que está me vendo aí, nessa tela onde você está, era para você estar aqui. E hoje essa palavra talvez seja muito para você que está aí. Porque hoje eu quero falar de um fenômeno. De um fenômeno que se chama dos desigrejados. Ou nós poderíamos também estar falando dos desinstitucionalizados. Porque talvez desigrejado seja algo muito forte para alguns
mas por pessoas não considerarem que pelo fato de não estarem congregando, elas não se sintam desigrejadas. Você está me entendendo aqui? Sim ou não? E você precisa saber o que é que está acontecendo. E esse histórico, e o que é que isso tem a ver ou não comigo. Com você que está aí. Né? Por quê? Porque ao longo dos últimos 20 anos, estamos vivendo esse fenômeno. E quando a gente vai pesquisar, né, eu não sou um cientista feito o Rafael aqui, mas eu gosto de pesquisar também, eu gosto de número, eu gosto de estatística, e eu mergulho nisso. E quando a gente vai olhar um pouco no retrovisor e para trás, a gente vai se assustar, né? Porque esse fenômeno é um fenômeno preocupante, né? E é claro que a gente teve um agravante ainda mais que se chamou pandemia. Agora, esse fenômeno, ele já tem registro, né? Desde o ano 2000. Desde o ano 2000. Né? Que são pessoas que, na verdade, deixaram de frequentar alguma comunidade que se reúnem para adorar o Senhor. E aqui eu não estou fazendo juiz de nome, de denominação, enfim. Mas dessas pessoas que por algum motivo elas estão fora da igreja, fora da comunhão dos santos, né? E elas podem assim serem intituladas como desigrejadas, né? De não estarem fazendo parte de alguma comunidade, né? Que se reúnem cotidianamente, né? Para adorar o Senhor, para serem edificados, enfim, tudo aquilo que nós fazemos. Desde o ano 2000, em registro, a gente tinha menos de 1 milhão de pessoas que declaradamente elas se denominaram que não estavam fazendo parte, eram cristãs, evangélicas, mas não estavam fazendo parte de nenhum tipo de igreja. No ano 2000. Do ano 2000 para o ano de 2010, o ano de 2010 foi o último censo do IBGE, porque 2020 deveria ter um outro censo e por conta da pandemia ele não houve. Mas no ano de 2010, esse número, ele praticamente aumentou para 10 milhões de pessoas. 9 ponto alguma coisa. Quase 10 milhões de pessoas em 10 anos. E agora, no ano de 2020, pasmem, esse número, ele beira ao número de 16 milhões de pessoas. Quando essa estatística é feita, essa estatística, ela pega algumas denominações, muitas delas. Os nossos irmãos batistas, os presbiterianos, né? Os irmãos da Igreja Quadrangular, da Igreja Universal, várias. Esse número, ele representa a segunda maior igreja. Se fosse uma igreja, seria a segunda maior igreja, denominada de desigrejados. Ela só não é maior do que a Assembleia de Deus, mas se aproxima muito. Então, isso é um fenômeno, gente. Isso é algo que, atendendo essa velocidade, isso é algo que nós aqui precisamos nos preocupar. Porque hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós não podemos estar também fazendo parte dessa estatística. Posso ouvir um amém por isso? Amanhã não é você que vai fazer parte dessa estatística. E é claro que quando nós vamos levantar, né, esses números aqui, a gente não quer ignorar alguns fenômenos que ocorreram.
né? E esses fenômenos são fenômenos estudados por sociólogos, enfim, por pessoas que conseguem ver essa movimentação, essas migrações, né? Essa perda muito acentuada de fiéis, né? Da própria Igreja Católica. Hoje nós somos em média 87% de cristãos no Brasil, somos 87%. E é bem verdade, né, que desde os anos 70 a igreja evangélica ela explodiu e ela cresceu absurdamente. Mas agora um outro fenômeno está acontecendo, semelhante ao que aconteceu também dentro da questão da Igreja Católica, né? Porque uma nova cultura foi se formando nesse meio. E é importante a gente conseguir visualizar isso sociologicamente mesmo, porque fala de hábitos, de costumes, de tendências que nós precisamos estar nos reavaliando, né? E assim como a Igreja Católica ela se tornou algo, né, acultural, né, tem uma cultura, dentro do meio evangélico também. Tanto é que se criou a questão do gospel. Levantou-se uma cultura chamada gospel. E hoje, ser gospel se tornou algo de clichê ou de modismo, porque você pode ser gospel e não ter nenhum comprometimento com Jesus, não pode ter nenhum comprometimento de conhecimento, né, daquilo que a Bíblia diz, mas culturalmente você é gospel, porque você é um simpatizante, porque você frequenta de vez em quando a igreja em si, se tornou isso, né? E isso é algo que nós precisamos nos preocupar. E quando nós pensamos o porquê isso acontece, aí a gente começa a entrar de fato nos problemas que geram essas situações. E nós não podemos ignorar isso, né? Por quê? Porque os principais casos que levam as pessoas, né, a se tornarem essa quantidade tão gigantesca de pessoas que estão fora da igreja, dos quais todos nós aqui conhecemos muitos, sim ou não? Sim ou não? Conhecemos muitos. E muitas delas são por conta de decepções, né? Por algum motivo, elas se decepcionaram com alguma coisa. Por algum motivo, né, que a gente não pode ignorar essa realidade, ela se entristeceu com alguma coisa. Por algum motivo, ela se sentiu ferida por alguma coisa. Por algum motivo, algum tipo de escândalo, algum tipo de abuso, né, pode ter ocorrido que tenha afastado ela do convívio dos santos, né? E por outras situações mais, né? Por desvios de conduta, de palavras, né? Por tantas situações, né? Por falta também nossa de maturidade nossa, de não nos adequarmos aos nossos próprios achismos, porque nós temos os nossos achismos. O que é que significa os nossos achismos? Porque não é como eu penso ou como eu acho que deveria ser. Sim ou não? Existe muito isso. Não, porque eu não penso desse jeito, porque eu não acho que é assim, então, se não é como eu acho, como eu penso, eu estou fora e, enfim. Nós não podemos ignorar nenhuma dessas coisas. Elas, de fato, elas existem, né? E tem pessoas que foram muito machucadas, muito traumatizadas, e nós precisamos pedir perdão para essas pessoas. Eu estou aqui hoje para pedir perdão para essas pessoas. Eu estou aqui hoje para você que talvez vai me escutar amanhã, ou não sei quando, né, como igreja, para lhe dizer que nos perdoe, porque se de algum modo nós machucamos, nós ferimos você, nós decepcionamos você, nós marcamos você com alguma coisa, nós estamos aqui para lhe pedir perdão. Mas existem muitas outras situações que nós precisamos também entender. E hoje eu estou aqui essa noite para desmistificar tudo isso. Amém? Estou aqui para considerar, né, talvez as falhas que nos cabem no meio disso tudo, mas também de trazer a faceta real daquilo o que é igreja.
E que nós precisamos entender isso. Todos nós precisamos entender isso. E do valor e da importância que tem a igreja dentro da minha realidade de vida. Porque essas coisas, elas existem desde sempre, sim ou não? Por quê, queridos? Porque nós estamos lidando com gente. Nós estamos lidando com pessoas, sim ou não? E nós somos pecadores. Ou não? Cometemos ainda erros? Cometemos pecados? Somos perfeitos? Somos imperfeitos. E nós não vamos ignorar isso, né? Mas os nossos pecados, as nossas imperfeições, elas nos levam a uma busca de Deus. E nós estamos aqui para buscar a Deus. Pecadores, imperfeitos, estamos aqui para que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude a nos tornarmos pessoas melhores. Quem concorda com isso? Então diga um amém, dê uma salva de palmas para o Senhor, porque isso é ser igreja. Não somos perfeitos. E nós estamos aqui exatamente porque nós temos a consciência de que nós não somos perfeitos. Amém? Mas nós queremos acertar. Nós queremos ser pessoas melhores, sim ou não? Nós temos um modelo, amém? Amém? Nós temos um modelo. Nós temos uma fonte de inspiração, amém? Nós temos alguém que para nós é o nosso alvo. E nós, esquecendo das coisas que para trás ficaram, daquilo que falavam do nosso passado, nós prosseguimos para frente, para um alvo, para um prêmio de uma soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso alvo, amém? Aonde nós queremos chegar. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. É entender que igreja é um organismo vivo, que existe pessoas em várias fases. Isso é que é interessante. Nós temos pessoas aqui em várias fases. E nós não podemos ignorar isso. Por quê? Porque existem pessoas que estão nascendo. Tem pessoas hoje que estão saindo do ventre, de um útero espiritual, e estão vindo à luz. Estão conhecendo quem é Jesus. Temos pessoas que nasceram e que estão aprendendo a andar. Não é assim? Quem já acompanhou esses processos sabem. E essas pessoas que nasceram, elas são dependentes. Elas precisam de ajuda. Elas precisam de que alguém possa preparar a comida, o alimento, o leite para ela, não é assim? E que se você não der para esse seu filho recém-nascido, ele não vai conseguir subsistir. E a Bíblia fala sobre o leite espiritual. Igreja é isso. Tem aqueles que estão aprendendo a andar, e todos aqueles que estão aprendendo a andar, o que é que acontece? Eles caem. Sim ou não? Eles caem. Eles se machucam. Mas eles se levantam e continuam. E talvez, durante esse processo, eles vão tropeçar novamente em alguma coisa, sim ou não? Isso acontece de fato? Acontece. Eles tropeçam, porque estão na fase do aprendizado. Eles fazem o que não devem fazer, ou não? Seu filho faz o que não deve fazer? Eles fazem o que não devem. Eles se sujam. Quando eles chegam da escola de manhã, no final, eles chegam limpinhos. Como é que eles chegam? Sujos. É assim ou não é? Igreja não é diferente.
Eles se sujam, mas depois se limpam novamente, amém? Se lavam, amém? Eles comem o que não deve. E às vezes eles não sabem nem se limpar. É assim ou não é? Mas quando eles estão sujos, e depende às vezes de você se limpar, você joga ele fora. Quando seu filho faz cocô, você joga ele fora ou joga só o cocô fora? Só joga o cocô fora, né? Ele fica, não é assim? Igreja é assim. Mas existe também aqueles que crescem, que se tornam mais independentes, mais adolescentes, mais jovens e até mais maduros. Mas também existe aqueles que têm dificuldade de crescer, os débeis, aquele que as suas faculdades, né, não são desenvolvidas, os autistas espirituais, né, me entendam, não é de forma pejorativa, mas existem sim, e eles são importantes para nós, amém ou não amém? São importantes para nós, e é isso o que é igreja. Mas temos as coisas boas também, que superam em muito as coisas ruins. Eu posso ouvir um amém por isso? Amém ou não amém? Senão nós não estaríamos aqui. As coisas boas, elas superam em muito aquilo que ainda não se ajustou, aquilo que ainda não se adequou, aquilo que ainda não amadureceu, aquilo que ainda não cresceu. Mas nós não podemos ignorar todas essas coisas. As coisas boas, elas são muito importantes. Então, vira aí para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você é uma dessas coisas boas que... Se você não crê, profetize. Se não for verdade, profetiza. Libera uma profecia na vida do teu irmão. Amém? Tem coisa boa que excede em muito. Agora, olha aqui para mim. Tem muitas pessoas, escute isso aqui, porque o que é que eu estou te dando? Eu estou te dando subsídio. Para que possamos mudar essa situação. Amém ou não amém? Nós somos parte integrantes e precisamos nos sentir corresponsáveis com isso. E somos aqueles que irão transformar essa situação. Muitas pessoas, por conta das decepções, das feridas, elas acham que a igreja não é tão importante. E elas acham que elas podem caminhar sozinhas. Ou talvez elas acham que elas se bastam em si mesmas, que elas são suficientes por si só. E deixa eu lhe falar uma coisa, isso acontece? Isso acontece? Há pouco tempo eu tive uma conversa com um jovem e que ele veio me comunicar que estava saindo da igreja porque não conseguia se ver mais, porque não acreditava mais. E a gente teve uma conversa muito longa em cima disso tudo, né? Mas ele não conseguiu justificar, e não estava sendo coerente com ele mesmo, porque não havia conexão com o que ele falava, enfim, né? E depois dele não conseguir justificar nada daquilo, né? Eu perguntei, se não é por isso, né?
não é pela questão da fé, não é por a questão disso, não é por isso aqui. Então, por que é? Então, porque se não for por nenhuma dessas coisas, o que você está me dizendo é que você se basta em si mesmo. O que é pior ainda. Porque a pior coisa que tem na vida de uma pessoa, ela se julgar que ela não precisa de Deus. Que ela pode viver uma vida completamente alheia. E na verdade ela até pode. Mas ela será uma vida muito infeliz, muito incompleta, dentro dessa realidade. Mas existe essa situação. E por conta disso tudo, muitas pessoas, elas justificam que a vida pessoal com Deus, ela pode existir e pode ser suficiente. O secreto que nós tanto falamos, amém? E nós não vamos desconstruir isso. O secreto, ele é imprescindível e é inegociável, amém, irmãos? Não podemos viver sem isso. Não podemos, e muitas vezes essas pessoas, elas amam ao Senhor. Elas buscam o Senhor, elas oram, elas jejuam, né? E elas têm, né? Não é uma coisa muito comum, é raro, né? Elas conseguirem fazer isso, mas podem conseguir, né? Mas eu quero dizer que isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa vida, ela é o que a gente poderia chamar uma vida de cruz. A nossa vida, ela se reflete no âmbito da cruz. E olha, o evangelho que nós cremos é o evangelho da cruz. Diga, evangelho da cruz. A nossa vida, ela se revela na vida da cruz. E a vida da cruz, ela tem duas dimensões. Ela tem a dimensão vertical, amém? Por isso que é cruz. Ela aponta lá para o céu. E nessa dimensão vertical é você e Deus. Amém? É a sua busca. É o seu relacionamento com Deus. É a sua intimidade com o Senhor. É a voz do Senhor, é a busca pela santidade, é a sua vida pessoal com Ele, amém? Isso é a dimensão vertical, mas a cruz, ela também é horizontal. E tudo aquilo que você conquista dentro dessa dimensão vertical, ela só tem um objetivo: ela precisa ser refletida na dimensão horizontal. Ela é para isso. Então, dentro da dimensão horizontal, fala a respeito de relacionamento com pessoas. Amém? É relacionamento com pessoas. O vertical é com Deus e é imprescindível, inegociável, mas ele não se basta, ele não se completa, ele não é pleno sem conseguirmos realizar essa parte horizontal, essa busca horizontal, essa revelação. Ela se torna incompleta, a revelação e a experiência a partir de Jesus, do Cristo, ela se torna incompleta sem essa experiência horizontal dentro dos nossos relacionamentos pessoais. Você pode me entender nisso? Amém? Está claro isso? Uma coisa, ela precisa ser completada com a outra. E dentro do relacionamento horizontal, ele atinge pessoas. E atinge pessoas no âmbito da família. Amém ou não amém? Porque a minha relação vertical, ela interage e ela atinge diretamente a quem eu serei dentro da minha casa e dentro da minha família, sim ou não?
Então, é o reflexo, é o desdobramento, e é com esse objetivo. Porque atinge a minha família, atinge o meu trabalho, atinge a minha escola, a minha faculdade e atinge também a igreja. Posso ouvir um amém por isso? Porque aqui também nós desenvolvemos essa relação horizontal. E eu quero dizer algo aqui para você. O relacionamento humano é a maior escola de caráter que alguém pode ter na vida. Você está entendendo? Não existe nenhuma escola para trabalhar e para tratar o nosso caráter enquanto o relacionamento humano. Deus estabeleceu o relacionamento humano para tratar com o nosso caráter. Porque é nele que nós somos testados. Sim ou não, irmãos? É nele que nós somos testados. Não existe. É nele que nós somos desafiados. Porque tem pessoas que nos desafiam todos os dias. É ou não? Ao evangelho, ao cristianismo. Você não se sente desafiada no evangelho e no cristianismo a partir de pessoas que você convive com ela todos os dias? Me diga se só acontece comigo. Será que só acontece comigo isso? Mas é o relacionamento que nos desafia, nos testa e nos aperfeiçoa. E a igreja, ela faz parte desse aperfeiçoamento. Amém ou não amém? A igreja é esse instrumento de aperfeiçoamento. Entenda uma coisa. Em linhas gerais, no comum, não nos detalhes ou em situações extremas, nós não precisamos perdoar a Deus. Precisamos perdoar a Deus. Em linhas gerais, nós não precisamos ter paciência com Deus. É o inverso, é Ele que tem paciência com a gente. Em linhas gerais, nós não precisamos ter domínio próprio para Deus. A gente precisa ter domínio próprio para Deus? Não. Nós precisamos exercer misericórdia com Deus? Não. Nós precisamos ter tolerância com Deus? Não. Precisamos ter com esse ente querido, maravilhoso, que está aí ao teu lado. Amém ou não amém? É isso. E isso nos torna pessoas melhores. Sim ou não? Então esse é um instrumento nas mãos de Deus, que nós não podemos ignorar. É interessante que quando Jesus ele foi interpelado e disse: Senhor, resuma aqui o cerne do evangelho. Aí Jesus diz: da lei aos profetas. Jesus disse: ama ao Senhor teu Deus de todo vertical, amém? Mas ama também o teu horizontal. Amém, queridos? Então, nós não podemos ignorar isso. Então, a gente precisa compreender que até a pessoa de Deus, ela não é única. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nem Deus é sozinho. E quando nós começamos a entender a revelação de Cristo, quem é Cristo, a gente entende que Cristo não é apenas uma pessoa, mas Ele é uma pessoa coletiva. Como assim, pastor? Ele é uma pessoa coletiva. Por quê? Porque Ele é o cabeça de um quê? De um corpo. Ele é o cabeça de um corpo.
E não dá para ter uma cabeça sem um corpo. E nem um corpo sem uma cabeça. Você entende isso? Então, cada pessoa que está em Cristo, ela tem um pouco da revelação de quem Cristo é para cada um de nós. Sim ou não? Por quê? Porque cada pessoa, ela carrega um pouco da revelação de Cristo através da própria vida dela. Amém? Herbert, ele revela facetas de Cristo na vida dele para mim. Messias também revela facetas de Cristo na vida, nas ações, nas escolhas, no testemunho dele para mim. Você entende isso? Então, isso é importantíssimo para nós, porque traz para nós a clareza de que nós precisamos uns dos outros. Então, entra no teu quarto, se relaciona com o Senhor, tem intimidade com Ele, mas depois você tem que sair do seu quarto e se relacionar com aqueles que estão próximos de você. E revelar esse Cristo que se revelou para você nesse quarto a essas pessoas que estão próximas de você. Amém? Ou então Cristo será revelado através dessas pessoas a você também. E isso é que é igreja. 1 Coríntios 12, verso 27. Coloca aí, por favor. Fala, ora vós sois corpo, vós sois de Cristo. Então, mas somos muito diferentes, sim ou não? Sim ou não? Diga graças a Deus. Porque essa multiforme diferença manifesta o Cristo de uma forma muito extraordinária, através de pessoas tão diferentes que nós somos. Amém? Mas somos corpo de Cristo. E individualmente, diga individualmente, somos membros desse corpo. Nós somos membros uns dos outros. Amém? Amém? Nós somos membros uns dos outros. Diferentes. Mas graças a Deus que tem uma cabeça. Amém ou não amém? Já imaginou se não tivesse uma cabeça? Você já imaginou se essa cabeça não controlasse tudo? E nas mínimas coisas e ações que a gente fosse fazer, se fosse tudo descoordenado? Você já imaginou quando de repente existe lá, um acidente vascular cerebral, e esse acidente, às vezes mínimo, ele começa a descoordenar as coisas no corpo, não é assim? E de repente o corpo já não responde da forma que é para responder, por uma falha em alguma área ali restrita dentro da cabeça. Ei, graças a Deus que esse corpo tem um cabeça. E nós precisamos nos submeter a esse cabeça. Amém? Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Mesmo assim, muitas pessoas, elas talvez nos deixaram por alguma fofoca, por alguma calúnia, por alguma traição, por algum abuso, por alguma falta de confiança, e nós precisamos entender. Talvez muitas delas precisam serem curadas de traumas grandes,
né? E elas precisam serem saradas nisso, tratadas nisso. Mas a gente precisa entender que todas essas coisas, elas ajudam a vivermos o cristianismo real e verdadeiro. Amém ou não amém? Sabe por quê, irmãos? Porque o traidor é aquele que tem uma importância grandiosa na nossa vida. E Jesus, ele revelou isso. Por quê? Porque ao traidor de Jesus, quando ele chega, Jesus o chama de quê? Ao traidor ele chama de amigo. E é o traidor que direcionou Jesus para a cruz. Mas ao amigo, aquele a quem Jesus revela que ele haveria de ir para Jerusalém e ali seria entregue ao amigo, o amigo disse: não, isso jamais te acontecerá. E Jesus chega para o amigo e diz: arreda Satanás. Porque o amigo não queria que Jesus fosse para a cruz. O resumo disso tudo é que muitas vezes nós precisamos do traidor para nos levar para a nossa própria cruz. Você está me entendendo? Porque às vezes aquele que nos trai, aquele que nos fere, aquele que nos calunia, é aquele que nos leva para a cruz. E nós precisamos estar na cruz. Porque esse evangelho que nós acreditamos, esse cristianismo que nós acreditamos, é aquele que é o da cruz. Aquele que nos leva a perdoar, aquele que nos leva a tolerar, aquele que nos leva a renunciar, aquele que nos leva a sacrificar, aquele que nos leva a ter paciência e longanimidade. Sim ou não, irmãos? Então, entenda que todas essas coisas é a operação de Deus para nos tornar pessoas melhores. Sim ou não? Nós não podemos ignorar essas coisas, irmãos. As pessoas mais difíceis são aquelas que mais exigem o nosso crescimento. É ou não é? Aí você pode dizer, tem gente que também exagera, né, pastor? Tem gente que também extrapola, né? Eu não precisa ser tão melhor desse jeito, né? Pode diminuir um pouquinho a carga. Mas essa é a realidade. Hoje, a gente vive um fenômeno, né, de movimento de igualdade. Existe um grito, um fervor de igualdade, as mulheres querendo ter direitos iguais, movimento feminista aí, a questão do racismo, né? Enfim, e eu não estou ignorando nenhuma dessas pautas, elas existem, são importantes, né? Esses movimentos são chamados de movimentos identitários, cada um defendendo a sua pauta, né? Cada um defendendo, né, a sua realidade, e existe hoje, né, movimento para tudo, para gente que quer ser cachorro, gente que quer ser gato, enfim, é movimento identitário, cada um para a sua causa, né? Mas às vezes a gente não pensa que existe também uma certa intolerância também. Que tipo de intolerância? Intolerância daquele irmão que foi machucado, que foi ferido, e que não quer mais se relacionar com a outra pessoa. É o intolerante espiritual.
é o crente que não quer conviver mais com outro crente. Porque um dia foi ferido, foi machucado. A gente fala de tanta intolerância nos dias de hoje, sim ou não? É intolerância para isso, é porque a gente que é intolerante para isso, é o discurso desses dias. Mas ninguém fala do intolerante para o crente. Para aquele irmão que te feriu, que te machucou, que você não quer ver mais a cara dele, que você não quer mais nada com ele. É também uma intolerância. E não se esqueça que nós somos membros uns dos outros. Você está me entendendo? Irmãos, a suma é: não existe uma igreja perfeita. Ei, não existe uma igreja perfeita. Ei, não existe uma igreja perfeita. Não existe. Mas existe uma comunidade de pessoas imperfeitas que são usadas por Deus para nos aperfeiçoar e nos aproximar do modelo que é Cristo. E eu quero dizer, você é essa igreja. Amém? Que dentro das suas imperfeições, das nossas imperfeições, nós estamos sendo impulsionados a sermos mais parecidos com o modelo que é Cristo Jesus. Amém? Amém ou não amém? E você tem que se sentir desafiado por isso. Então, existe uma máxima, muito grande disso. Quem conhece essa máxima da igreja, daquele que estava procurando a igreja perfeita? Quem conhece essa máxima? Esse ditado, você conhece? A corrida do irmão que estava batendo várias igrejas e que saía visitando. Tem irmãos assim, que visitam o tempo inteiro várias igrejas, tentando achar aquela que mais encaixa, aquela que tem o louvor perfeito, aquela que tem a recepção, o acolhimento mais perfeito, aquela que tem aquela palavra poderosa, aquela que tem aquele coral exuberante, enfim, aquela que tem aquela sala de criança que é igual a um hotel 5 estrelas, enfim, a melhor climatização, melhor iluminação e tal, enfim. Tem gente que está em busca, procura e vai, enfim, e não consegue achar. E o sábio geralmente chegou para essa pessoa e diga: olha, se nessa sua corrida você entrar e achar a igreja perfeita, deixa eu lhe dizer, não entre nela, porque se você entrar, ela vai deixar de ser perfeita. Você entendeu? Você entendeu? Então, queridos, nós precisamos nos aperceber dessa realidade. Mas busque uma igreja que pregue o evangelho da cruz. Isso nós não podemos negociar em dias tão difíceis iguais ao que nós estamos vivendo. Não podemos ter um evangelho de conveniências, um evangelho que massageia apenas ao nosso ego e que não nos confronta, e que não nos tira da zona de conforto, e que não nos corrige, e que não nos discipline e não nos desafie a sermos melhores. E esse evangelho, o único que eu conheço, é o evangelho da cruz. Não existe outro. Não existe outro. E que esteja longe da apostasia, da heresia, das igrejas que estão se rendendo ao marxismo cultural, a ser uma igreja progressista, uma igreja que confessa a hipergraça, o poliamor, que o amou acima de tudo e que aceita o amor de todos os gêneros, as famílias de toda sorte, de composição familiar. Essa não é a igreja do evangelho da cruz. Dessa corra, dessa rejeite, porque o evangelho, ele não existe sem cruz. E hoje vivemos dias, irmãos, que todos os dias nós nos deparamos com situações extremamente difíceis.
extremamente difíceis, onde precisamos ter filtros o tempo inteiro, discernimento o tempo inteiro, olhos abertos o tempo inteiro, proteção na mente, na alma o tempo inteiro. Porque no meio disso tudo existe a igreja midiática, a igreja da net, a igreja online, a igreja que não tem pele, a igreja que não tem cheiro, a igreja que não tem embate, a igreja que não se fere, que não cresce, a igreja que é a igreja apenas das telas, a igreja dos influencers digitais, e que nós estamos o tempo inteiro vendo coisas que são bárbaras, que não dá para digerir, e que muitas delas, aqueles que não são maduros o suficiente, são influenciados negativamente por elas. Essa semana eu estava aqui discutindo aqui com os pastores, de um pastor muito influente, e que muitos de vocês seguem, e que estava nas suas redes sociais, indo para um show de rock nacional, com a sua esposa, e eu fico pensando, que influência é essa? E a música que estava tocando era, está na rua, com o meu pileque. Legião Urbana, o Traje a Rigor. É essa a influência? É essa a permissividade? Ora bolas. Ora bolas. Então precisamos de filtro. De fato. E nós precisamos saber, queridos, todos nós, amém? Você que chegou aqui hoje, deixa eu lhe dar apenas uma certeza. E a certeza que você pode ter é que nós vamos falhar um dia com você. É que nós vamos errar um dia com você. Porque nós estamos sujeitos a isso. Essa é a certeza que você pode ter. Nós queremos acertar, mas um dia a gente vai errar com você. Isso é igreja real. Amém, irmãos? A igreja, ela não salva ninguém. É verdade. Igreja não salva ninguém, irmãos, mas eu quero dizer uma coisa para você. Mas ela é o lugar onde os salvos frequentam. E deixa eu dizer uma coisa para você. O lugar que você frequenta, ele revela o que você busca. Sim ou não? Me diga uma coisa. Se você frequenta muito um bar, você vai para o bar porque você está buscando o quê? Não me diga. Me diga. Se você é uma pessoa que quer buscar uma vida saudável, você vai ver essa pessoa na academia, sim ou não? É ou não é? O lugar que você frequenta revela o que você busca. Não salva, mas é o lugar onde os salvos frequentam, irmãos. E a gente não pode ignorar isso. Porque se eu quero ouvir o que os céus estão falando, eu vou na igreja, irmãos.
Eu vou estar na igreja. Me diga uma coisa. Como você pode querer ter intimidade com o seu Senhor sem você querer ter intimidade com a sua noiva e a sua futura esposa? Ei, você está entendendo isso? Eu simplesmente vou assim, Rafa, eu gosto muito de você, mas não quero ter conversa com Maiara, tá? Gosto de você, mas Maiara... Você compreende, né, Rafa? Você está entendendo isso? Você está entendendo, irmãos? O que é que, na verdade, a gente diz quando a gente não quer ter esse contato com a igreja? Eu disse, eu quero ter um contato com o noivo, mas com a noiva, não. Com ela, não quero ter, não. Como assim? Como assim? Não dá. Não é compatível isso, queridos. Não. Temos um grande desafio, irmãos. Um grande desafio. É o desafio de trazermos de volta um exército de feridos, um exército de machucados. Mas também tem um exército de mimizento, desgraçado. De gente mimizenta, ruim. Daqueles que eu falei aqui alguns domingos passados, os vitimistas. Aqueles que vivem transferindo culpa para as outras pessoas. Aqueles que nunca conseguem ver nela problemas e dificuldades, mas sempre transferem para outras pessoas, porque o vitimista é aquele que sempre vai arrumar algum culpado. E não é isso, irmãos. Nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados, e a palavra de Deus diz que o Evangelho, que o corpo de Cristo, ele gera aperfeiçoamento para o próprio corpo. Amém ou não amém? Então, nós temos esse desafio nos dias de hoje. Porque, em cima de tantas outras coisas, irmãos, aqui é a casa da cura. Aqui é a casa da cura. É aqui onde nós somos curados. É aqui onde nós somos aperfeiçoados. É aqui onde nós somos talhados. É aqui onde nós somos desafiados. É aqui onde nós somos aperfeiçoados a nos tornar pessoas melhores. E graças a Deus pela sua vida. Porque hoje, deixa eu lhe dizer uma coisa. Hoje, eu não estaria aqui se não fosse a vida de muitos irmãos que estão aqui. Graças a Deus pela vida deles, pelo perdão deles, pela tolerância deles, pela graça de Deus na vida deles. Senão eu não estaria aqui. Então, graças a Deus pela sua vida, meu irmão. Porque você tem me ajudado a ser uma pessoa melhor. Não exagera, não. Não exagera também, não. Mas isso é ser igreja. Amém. Qual o nosso desafio? Vamos trazer esse exército que está aí fora para dentro de volta. Amém ou não amém? Eu e você. O que nós tivermos de fazer, nós iremos fazer para resgatar de volta os feridos, os machucados, mas aqueles também que precisam ser tratados, talhados, lapidados dentro desse organismo lindo chamado igreja. Vamos ficar de pé.